A história da Louis Vuitton. Atualmente, a Louis Vuitton é uma das marcas de luxo mais cobiçadas do mundo. Ela figura apenas em campanhas publicitárias de ponta e é usada apenas pelos influenciadores mais ricos e famosos do planeta. Seu CEO, Bernard Arnault, é um dos homens mais ricos do planeta e essa fortuna se explica pelo preço de etiqueta de seus produtos em todo o mundo. Observando esse sucesso, você jamais poderia imaginar que essa empresa começou pequena, por um homem que sequer tinha onde viver quando era criança, não é mesmo? Se trata de uma verdadeira história de lixo ao luxo, mas você conhece os passos que tornaram a Louis Vuitton nessa gigante? Continue ligado porque é isso que eu vou te contar neste vídeo. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo. Louis Vuitton nasceu em 1812 e cresceu trabalhando na fazenda da família em uma pequena aldeia chamada Ancay, no meio da França. Nessa época não havia eletricidade, água corrente ou comunicação com o exterior. Acredita-se que o futuro empresário não tenha estudado, porque a escola mais próxima ficava a cerca de 10 quilômetros de distância da fazenda e, ao que tudo indica, Louis trabalhava em tempo integral na fazenda para ajudar no sustento da família. E se as coisas pareciam ruins assim, saiba que elas pioraram. Quando tinha apenas 10 anos de idade, sua mãe faleceu, o que fez com que seu pai se casasse novamente. Mas a relação de Louis com sua madrasta não era nada boa. Na verdade, ela era tão ruim que até mesmo motivou o garoto a fugir de casa com apenas 13 anos, indo a Paris para tentar mudar de vida. Mas o caminho até lá não foi simples. Paris ficava a 362 quilômetros de distância e Louis não tinha nem dinheiro nem comida para chegar lá. Isso forçou a caminhar por estradas de terra, dormir na mata e até mesmo passar fome durante dias inteiros. Ao longo do trajeto, ele se oferecia para fazer pequenos trabalhos em qualquer cidade ou fazenda que encontrava em troca de comida ou alguns trocados. Mas nunca ficava muito tempo no mesmo lugar, porque seu objetivo mesmo era chegar a Paris. Durante esse período, Louis conseguiu aprender muitas habilidades diferentes, como artesanatos com metal, pedra, tecido e madeira, as quais seriam essenciais para o seu empreendimento lá na frente, mesmo ele ainda não tendo ideia do que faria quando chegasse em Paris. Demorou 3 anos, mas ele finalmente conseguiu. Uma vez na cidade, Louis conseguiu arranjar emprego como aprendiz de caixeiro e embalador. Os caixeiros fabricavam caixas e malas de tamanhos personalizados para os clientes, além de também cuidarem dos pertences daqueles que estavam saindo ou chegando de viagem. Esse trabalho permitiu que Louis entrasse em contato com a alta sociedade parisiense, que estavam sempre à procura de malas personalizadas para suas viagens. Para se ter uma ideia, a própria imperatriz da França acabou se tornando cliente de Louis e reconheceu seu fino artesanato, nomeando-o como seu caixeiro e embalador pessoal. Para a maioria das pessoas, isso seria uma honra incomparável, mas Louis tinha ambições maiores para a sua vida. Ele continuou nesse trabalho por anos, mas quando fez 33, decidiu que estava na hora de abrir o seu próprio negócio. Após juntar as suas economias de toda a vida, ele abriu sua oficina de malas em Paris para vender suas próprias criações. A grande sacada de Louis quando abriu seu negócio foi perceber a falha nas bagagens da época. Todas eram feitas de couro e tinham a parte superior no formato arredondada, o que fazia que a chuva escorresse por toda ela, além de tornar praticamente impossível empilhá-las. Para remediar isso, ele experimentou diferentes materiais e descobriu que a lona, além de mais leve e durável, também era resistente à água, o que significava que as malas poderiam começar a ser fabricadas de forma plana, facilitando o empilhamento em compartimentos de carga. O design da mala Louis Vuitton trouxe o amanhecer da bagagem moderna. Nesse ponto, Louis havia construído uma reputação durante seus anos de aprendiz. Então, não foi difícil lançar sua invenção para a classe alta de Paris, que adorou a sua invenção e logo a tornou um grande sucesso. Para as vendas, Louis criou um catálogo que era enviado para seus clientes, onde então poderiam escolher suas bagagens antes que fossem fabricadas. Em um período de 2 anos desde a abertura de sua oficina, as malas Louis Vuitton já eram consideradas um acessório elegante, indispensável para a classe alta e aos poucos iam se tornando um símbolo de status. A marca se tornou tão popular em tão pouco tempo que pedidos eram recebidos de todo o mundo.
Em 1859, a realeza do Egito fez o seu pedido e, com os lucros deste pedido, Louis foi capaz de contratar uma equipe de artesãos, expandindo a oficina para os arredores de Paris e expandindo a equipe para 20 funcionários. Parecia que Louis havia conseguido sucesso e agora poderia desfrutar dele até sua morte. Mas a vida era mais cruel do que isso. Neste momento, a França estava prestes a entrar na Guerra Franco-Prussiana e a vida estava prestes a pregar uma peça em Louis. Quando a guerra estourou em 1870, Louis teve que deixar sua casa e passar a viver em um abrigo compartilhado junto com milhares de pessoas. Os suprimentos de comida eram escassos e o medo por lá era constante. Felizmente, Louis sobreviveu, mas quando voltou para Paris no ano seguinte, sua loja e oficina haviam sido saqueadas e destruídas por soldados prussianos. Ele perdeu tudo que havia levado a vida toda para construir, mas isso não foi suficiente para fazê-lo desistir. Ele pegou todas as economias que ainda possuía e decidiu que reergueria seu negócio do zero, mas dessa vez o tornaria ainda maior. Se aproveitando da crise que a guerra havia provocado, Louis percebeu que muitas lojas estavam vazias por causa da destruição. E por conta disso, abriu sua nova loja em uma localização muito mais nobre em Paris. O local era perfeito. Ficava bem ao lado da estação de trem da cidade e próximo ao grande hotel, fazendo com que viajantes de todo o mundo vissem os seus produtos pela vitrine da novíssima loja. Em 1872, decidido a retornar ao topo, Louis lançou um novo modelo, com design renovado na cor bege com listras. Rapidamente, a nova bagagem Louis Vuitton se tornou um grande sucesso. Muitas marcas tentaram copiar o estilo e o trabalho da marca, mas suas bolsas eram de qualidade inigualável, o que fazia com que os clientes sempre preferissem Louis Vuitton, tornando a marca muito popular. E esse foi o restante da vida de Louis, que trabalhou por mais 20 anos até falecer aos 70. Mas não pense que seu legado morreu consigo. Muito pelo contrário. Ele foi levado à frente por seu filho George, que com uma educação muito mais completa, assumiu o negócio e buscou expandir a marca globalmente, tendo como feito abrir a primeira loja da Louis Vuitton em Londres. Neste momento, as malas da marca eram tão populares que outros fabricantes começaram a tentar falsificá-las. Foi por isso que em 1896, George Vuitton lançou o icônico LV nas bagagens para torná-las ainda mais difíceis de serem copiadas. Além disso, foi nessa mesma época que a fechadura inquebrável também foi lançada pela marca, tornando impossível a abertura das malas apenas pela força. No ano de 1900, a empresa contava com 100 funcionários e continuava a crescer ano após ano. Todos os funcionários eram treinados exaustivamente para se tornarem especialistas na fabricação das malas e precisavam ter o padrão de qualidade estabelecido pelo fundador. Ainda hoje, o treinamento de artesãos da marca varia entre 18 e 24 meses. E só depois desse período é que eles são confiados em fabricar seus próprios produtos sem supervisão. A marca continuou a crescer sob a liderança de George, que faleceu em 1936, passando a marca para seu filho Gaston Louis. No entanto, Gaston assumiu a marca em um período nada tranquilo na Europa, já que a Segunda Guerra Mundial estava prestes a estourar. Quando o conflito de fato iniciou, contratos tiveram que ser cancelados e o diretor foi forçado a fechar a fábrica temporariamente quando Paris ficou sob cerco nazista. A única maneira de salvar o negócio da destruição foi colaborar com os alemães. A história oficial da marca diz que ela se envergonha de ter colaborado com eles, mas que Gaston fez o que era necessário para manter vivo o legado de seu avô, já que provavelmente a Louis Vuitton não existiria hoje se não fosse por isso. Quando Gaston faleceu em 1970, seu genro Henri Racamir assumiu a administração da marca. A Louis Vuitton tinha tudo para continuar a crescer, mas ao contrário de seus antecessores, Henri tinha experiências em negócios e isso fez toda a diferença. Quando assumiu o comando, ele elevou a marca a um novo patamar. Em 1978, ele já havia expandido a marca para muitos países ao redor do mundo, chegando até o Japão, e em menos de 6 anos, expandiu as vendas da empresa em cerca de 20 milhões de dólares, ajustados para valores atuais. Isso coroou a estratégia do diretor, que em 84 abriu seu capital e viu suas ações dispararem já no primeiro dia na bolsa.
financiando ainda mais a expansão da marca que, em 1987, chegou ao seu primeiro bilhão em vendas. A marca havia ido muito mais longe do que Louis Vuitton original poderia ter sonhado há quase um século. Mas ainda não era o suficiente. O céu era o limite. E para isso, Henry coordenou a fusão da empresa com a Moet Hennessy, especialista em bebidas de luxo, solidificando a posição da Louis Vuitton como uma marca de luxo feita para a alta sociedade. Em teoria, essa fusão poderia fazer com que a Louis Vuitton se expandisse mais rápido, mas Henry não se deu bem com o presidente da Moet. É nesse ponto que Bernard Arnault entra na jogada. Ele foi inicialmente contratado para mediar a relação entre ambas as empresas, mas, em uma jogada brilhante, adquiriu 43% da Louis Vuitton, se tornando o sócio majoritário e também presidente do conselho. Desde então, ela continua a inovar, trabalhando com estilistas renomados como Vivienne Westwood e Isaac Mizera, e também com outras marcas, como a Supreme. Diante disso, apesar do tempo e das dificuldades, a Louis Vuitton continuou a ser uma marca de renome, requinte, luxo. Nem as maiores dificuldades foram suficientes para diminuir o potencial dela, que hoje é reconhecida por sua qualidade, elegância e preço que não é para qualquer um.